Fala galera, beleza? Tudo bem? Vamos agora aqui no quarto vídeo dessa saga aqui nossa de conhecimentos. É, Bom, no vídeo anterior a gente mostrou um pouco mais como que é a área de trabalho do Photoshop e a ideia agora é criar o primeiro layout, aquele layout que a gente mostrou quando estava finalizando o vídeo anterior. Então vamos a ele, tá? Estou aqui com o Photoshop já aberto no layout criado. Então eu posso começar a trabalhar com ele aqui, tá? Mas, Marlon, você está criando com um arquivo aberto, certo? Certo. E se eu não tivesse com um arquivo aberto? Beleza, você vai tentar reproduzir mais ou menos como está aqui, entendeu? Seria uma imagem assim, você não saberia qual camada estaria sobreposta a outra e realmente você teria que analisar, né? Então você primeiro teria que ver, ó, tem um logotipo, tem um texto, tem uma barra, tem uma imagem de uma mulher aqui mexendo no computador, tem outro texto, tem uma barra, tem outro texto, tem uma imagem atrás de um fundo que parece estrelas. Bom, é exatamente isso. Então, o fundo de estrelas, o retângulo aqui, ó, essa barrazinha, a imagem da mulher, né, o retângulo da imersão, e vamos aos elementos. Bom, primeiro de tudo, os elementos eu separei aqui numa pastinha para facilitar, né, me organizar melhor. E agora a gente vai ter que criar um arquivo. Vamos criar um arquivo novo, né? E qual o tamanho desse arquivo aqui? Como é que eu vejo isso? Eu vou em imagem, tamanho da tela de pintura e vejo. Vou colocar em pixels. 1080 por 1080, certo? Então eu vou criar um arquivo 1080 por 1080. Então eu venho aqui, novo, 1080 por 1080 pixels, certinho, RGB, que é para web, criei, tá? Então eu tô com o arquivo novo, só que vou dar um duplo clique aqui para liberar essa camada. Não sei se vocês viram aqui, mas tinha um cadeadinho igual esse aqui, ó. Então vou liberar aqui para se tornar editável também. Mas vamos nessa. Então vamos ver aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho a imagem da mulher, eu tenho a imagem do céu. Então eu vou começar a colocar os elementos. Ó, a imagem do céu estrelado está assim, ó. Ele está com um tamanho maior do que a tela. Então vamos colocar aqui. Como é que eu faço? Arquivo, colocar incorporado. Eu venho em estrelas, que é o arquivo, ó, vou botar para visualizar. É o arquivo que eu salvei, tá? O arquivo de estrelas para dar um tchan ali naquele layout, tá? Vou mostrar para vocês. Então eu vou inserir. Ele não está no tamanho certo aqui, né? Então o que eu vou ter que fazer? Primeiro de tudo, tá esse X, certo? Então lembrando, ou eu clico aqui no tique, ou eu dou Enter para liberar a edição da imagem. Vou dar o Enter. Bom, então eu vou clicar aqui, ó, com Shift clicado, vou selecionar aqui nessa aresta, vou puxar para cá para ele ficar maior que a tela, vou selecionar essa outra sobreposta, selecionar aqui, vamos ver se eu vou ter que dar Enter de novo ou vir aqui, ó, tá? Então vamos ver se é mais ou menos isso. Vamos voltar aqui ao layout, é mais ou menos isso, tá? Então vamos aqui. Pô, Marlon, mas ele tá numa opacidade, né? Ele tá numas cores muito mais fortes. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, ó, onde está selecionada a camada da estrela, opacidade. Vamos ver qual é a opacidade que está lá? Estrelas, opacidade 20. Ah, então é por isso. Então eu venho aqui, ó, opacidade, seleciono, posso dar um duplo clique e coloco 20. Ou eu posso também, da mesma forma que eu altero o tamanho do texto, vir aqui, ó. Tá vendo? Ele tem aqueles triângulozinhos ali para mudar. Ou eu posso vir aqui, selecionar a setinha e mudar aqui o tamanho também, tá? Então vamos manter 20, ok? Então ele está na opacidade 20, está certinho. Agora o que a gente tem que fazer? Né, vendo aqui o fundo, background, a estrela, agora o fundo com o retângulozinho azul, depois a gente vai mexer nisso. Imagem da mulher, vamos trazer a imagem da mulher aqui também.
Então, arquivo, colocar incorporado. Vou colocar a mulher aqui, ó. Mulher computador. Ela também não está no tamanho certo, né? Então a gente vai dar um Enter para liberar a edição. Aí eu venho aqui, ó, eu olho, poxa, a mulher, ela está selecionada aqui a camada dela. Ela está com essa bordinha aqui, ela é um pouquinho maior que a imagem. Ela é alinhada ao início aqui da tela, então vamos fazer o seguinte. Vamos trazê-la aqui para cima, alinhar o início da tela, crescer um pouquinho a imagem para cá, crescer um pouquinho a imagem para cá. Ah, Marlon, mas... E agora de novo, ó, ele ficou de novo com esse X. Vamos supor que eu não queira apertar o Enter nem dar esse OK. O que eu vou fazer? Eu vou querer selecionar outra ferramenta aqui para utilizar. Ele não deixa. Ele vai falar, ó, você quer inserir o arquivo? Então eu quero. Então tá bom. Então dá o OK aí para ficar tudo certo. E aí a imagem ficou aqui. Poxa, Marlon, mas esse modo aí, pô, é muito no olho. Certo, é muito no olho. Então vamos vir aqui, ó. O que a gente tem aqui? Uma régua, certo? Tá vendo as medidas aqui, ó? Na vertical, na horizontal. Eu posso utilizar essa régua para ficar bonitinho, para ficar certinho. Como é que eu faço? E se a régua não tivesse aqui selecionada? Então, se ela não tivesse, eu viria em visualizar, aqui em cima, réguas. Eu tirei a régua, tá vendo? Mas eu quero voltar com a régua. Visualizar, réguas. E aí elas estão aqui. Então o que eu faço? Ó, eu clico aqui em cima da régua, puxo, ele vai vir aqui, ó, vai trazer para mim uma guia, né? Para eu me guiar aqui no tamanho. Tá vendo que o Y está apresentando um valor 7,56 centímetros? Soltei, então eu venho aqui no meu layout que eu estou produzindo, venho em 7,56, não é aqui, é um pouquinho mais para cá. O ideal é a gente dar um zoomzinho. Vou soltar aqui, vou de novo, Command mais ou Ctrl mais, venho na régua, venho na guia, certo? Vou ajustar 7,56, certinho, tá? Então o que eu tenho que fazer? Vou dar um Command 0, isso eu não tinha falado, hein? Command 0 ele volta para o 100% aqui, ó, da imagem. Então vou dar um Command 0 ou Ctrl 0 para vocês verem o que acontece. Tum. Ele volta, não voltou para o 100%. Então vamos dar um Ctrl menos, voltou para o 100%. Ele volta para uma forma que ele ajusta a visualização, tá? Ele volta para a gente visualizar melhor. Então aqui, Marlon, vamos puxar um pouquinho mais para ele ficar do tamanho ali certinho. Eu posso, com as setas aqui, trazer um pouquinho o layout um pouco para a esquerda, tá vendo? E dar o OK, para ela ficar aqui certinho. Ih, Marlon, mas aí vai ficar essa listra aqui, não ficou, um pouquinho para cima. Vai ficar essa listra aqui, no meio do layout, eu posso vir, visualizar, apagar guias, e aí some, tá bom? Então ficou aqui legalzinho a imagem da mulher onde tinha que estar mesmo. Aí vamos criar agora vamos primeiro colocar o logotipo do Photoshop, porque eu vou mostrar que eu vou buscar a cor certinha para ficar com esse retângulo aqui. Então vamos lá. Vou pegar o logotipo do Photoshop, vou colocar incorporado. Ele está em PNG. Pô, você tinha falado que era vetorizado? Mas o vetorizado é o ideal para salvar em outras extensões. Se ele tivesse uma qualidade ruim de PNG, fica ruim para eu manipular ele aqui. Mas, como eu tinha ele vetorizado, eu salvei em PNG numa qualidade boa para ele ficar legal aqui, tá? Então ele veio aqui até muito maior do que a gente precisava. Vou reduzir ele. Opa! Clicando aqui com o Shift. Venho, trago ele. Qual o tamanho, Marlon? Ó, tá 2,50 e pouco. Não sei. Vou dar um Enter aqui, vamos ver o tamanho. Se eu clicar aqui, ó, verificar, eu vou saber que ele está com tamanho, ó, 2,6, 2,7, dou um Enter. Então eu venho aqui, ó, trago ele para o centro da tela, ó, ele já mostrou para mim
o centro da tela, tá vendo com essa guia rosa? Então 2,6, né, que tinha falado, 2,6, 2,7, vou trazer, botar 2,8, dou Enter, trago para o centro da tela, vou deixar ele aqui. A mesma coisa eu poderia fazer com a régua, trazer a régua aqui para ficar certinho, tá? O que eu posso fazer também, eu venho com a régua, venho aqui, ó, 8,18, então venho aqui, ele tem que estar 8,18, não está 8,18, pronto. Então eu chego o logotipo um pouquinho para cima, alinho ele, tá certinho, tá? Eu posso também, em vez de apagar a guia, eu posso trazer ela para cá, jogar ela para a régua e ela vai sumir, certo? Aí o que eu faço agora? Vou criar essa linhazinha que estava aqui. Como é uma linhazinha mais detalhe, eu não preciso me atentar ao tamanho certinho. Aí eu venho aqui, ela tá preta, né? Não era para estar preta. Então como é que a gente vai resolver isso? Tá vendo que aqui a cor estava preta? Então qualquer elemento que eu criar, ele vai ficar com essa cor aqui. Então o que eu venho no conta-gotas, como eu tinha mostrado, vou selecionar o conta-gotas, eu quero essa cor aqui, ó, do P, né? Então o que eu vou fazer? Ou eu posso clicar na cor e criar um novo retângulo, ou eu posso vir no retângulo já criado, venho aqui em propriedades. Ah, mas o meu não está com propriedades abertas não. Então você vai vir aqui, ó, janela, selecionar propriedades, que aí ele vai abrir as propriedades aqui. Então quando eu clico no retângulo, eu venho em propriedades, seleciono aqui, dou um duplo clique, venho aqui no conta-gotas, e seleciono aqui a cor que estava selecionada já no conta-gotas, certo? Que ela vem para cá. Ah, Marlon, como é que eu sei? Se eu, cores recentemente usadas. Se eu pegar o conta-gotas e selecionar esse vermelhinho aqui da Coca-Cola, eu acho que é uma Coca-Cola, né? E eu vir aqui na cor, tá vendo? Ele vai aparecer aqui para mim. Aí eu venho e seleciono. Não, mas eu quero o azulzinho mesmo do Photoshop. Tá bom. Então vem cá. Bom, o que é mais agora? A gente vai inserir esse retângulo aqui de trás do Imersão em Photoshop. Eu venho aqui, crio um retângulo, uso o espaço para movimentar ele. Ó. Com o espaço apertado, eu movimento o retângulo aqui, tá? Retângulo. Ah, Marlon, mas você criou o retângulo, que cor é essa? Vamos voltar então, dar um delete. Vamos criar a cor certinho, ó. Conta-gotas, a cor que eu quero é essa daqui, ó, desse azul aqui. Criei retângulo, então com Shift pressionado, não, Shift não, sem o Shift pressionado, eu abro aqui o tamanho do retângulo. Ah, mas eu quero movimentar ele aqui na imagem, então eu clico em espaço, space, backspace, venho aqui com ele, vou posicionar ele aqui, certo? Em cima do olho dela, certo? E não criou na cor que eu queria. Então eu venho aqui, seleciono a cor que estava... Ah, olha o erro aqui, ó. Camadas, tem um erro aqui. O que aconteceu? Os dois retângulos ficaram na mesma camada. E aí os dois vão ficar com a mesma cor. Então vamos dar um Command Z aqui, um Ctrl Z. Tá? Esse daqui não sumiu porque eu tenho que ir em histórico. Voltar uma etapa do que eu tinha feito. Ele vai sumir com o retângulo que estava aqui. Aí eu venho em camada. Agora eu vou criar um outro retângulo, um novo retângulo, aquele que estava aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova layer, né? Uma nova camada. E essa camada vai ser a do retângulo. Então eu venho no retângulo. Como é que eu faço agora? Apertei, puxei para criar o retângulo e espaço, backspace, para posicionar aqui no meu layout. Ah, Marlon, de novo, eu quero ficar certinho aqui. Então beleza, vem na régua, puxa a guia está me dizendo que é 0,89. Então eu venho, puxo na régua, a guia 0,89. Eu vou ter que dar zoom, porque quando ele reconhece aqui um elemento perto, ele gruda.
Então vamos dar zoom, Command mais, ou Ctrl mais, venho na guiazinha, 0,89, certo? E aí eu puxo o retângulo para cima. Voltando aqui, a mesma coisa eu posso fazer na vertical, tá? Na guia aqui, ó. A guia é 1,84, 1,87 na verdade. 1,87 e aqui o tamanho é o quê? 8,92, mais ou menos, né? 8,95. Então eu venho aqui de novo, Command menos, tirar o zoom, puxo para cá. Era quanto? Vamos voltar aqui. 87. Então eu venho aqui, dou um Command mais, Ctrl mais, para dar um zoom. 1,87. Então mais um pouquinho mais para cá. 1,87. Vou ter que crescer ele um pouquinho mais para cá. Dou um Enter. E aqui era, eu não lembro. Vou colocar em 9, tá? 9 não. 8,95. Tá, 8,95. Então eu venho, dou um Command menos, tirar o zoom, puxo daqui, 8,95. 8,95. Puxei, dou Enter, ficou lá igual ao do tamanhozinho, tá? Então tá começando a se desenhar aqui. Vamos voltar em camadas, vamos voltar na imagem, imersão em Photoshop. Então eu quero criar um texto, imersão em Photoshop com essa cor. Então vamos em texto, clicar aqui, imersão em Photoshop. Ih, Marlon, mas a cor não tá o que era. Então a gente vem aqui em cima, né, como eu falei, mudar a fonte e tudo mais. Eu venho em cor, pego o conta-gotas, seleciono a cor aqui que é do P, ok, venho e posiciono aqui. Eu posso posicionar com a setinha, ou eu posso vir aqui, selecionei o retângulo, selecionei o texto e eu venho aqui em cima e alinhar, ó. Alinhei o texto certinho. Então, esse retângulo não tá com a cor que a gente quer, tá vendo? Então a gente vem aqui dentro da camada dele, dá um duplo clique, vem na cor, agora sim tá com a cor correta, tá? Então agora o que falta? Vamos ver, para também não ficar muito longo. Falta o do básico ao avançado. Vamos criar aqui. Esse texto aqui, ó, ele tem que ficar com 20 o tamanho. Vamos ver se era o tamanho também era 20. 20, tá certo. Esse texto aqui, qual é o tamanho? 10. Então tá. Então vamos aqui. O que eu posso fazer? Eu posso Ctrl C, Ctrl V, copiar, colar. Ou eu posso, vou deletar aqui, puxar, apertar Alt, que ele vai, tá vendo, ó, a setinha ali, ó, setinha preta e branca, ele vai duplicar esse texto. Bom, o texto é tamanho 10. Selecionei, coloquei tamanho 10 e a cor é branca. Venho aqui, coloco todo branco. E Marlon, mas aí como é que você vai fazer agora? Eu venho, vou trazer aqui mais ou menos, vou usar régua não, tá? Para ficar mais rápido. Você já entendeu? Então eu vou trazer com o Shift apertado, trago o texto para cá, tá aqui. Será que ele está centralizado? Não sei. Vamos centralizar. Está centralizadinho, porque ele trava aqui, tá? Baseado nos elementos de cima. Então, o que a gente vai fazer agora? Falta o que? Mais o que? Vamos ver. Vamos ver em relação às camadas. Falta esse texto aqui embaixo. Então, eu venho aqui, ó. Selecionei o texto, também eu puxo. O que eu fiz? De novo, Alt, né? Vou clicar aqui fora, ó. Eu venho aqui, seleciono esse texto, Alt, clico. Com o Shift também apertado, Alt e Shift apertado, eu trago aqui o texto para baixo. Certo? Ele já mantém uma proporção aqui, ó, de medidas. Aqui eu vou ter que editar esse texto. Então eu venho aqui, ó,
Selecionei. Qual é o site? É www.aloalo.com.br/Adobe, eu acho que era isso. Vamos voltar aqui. aloalo.com.br Adobe Photoshop. Então vamos voltar lá. Então selecionar aqui Photoshop, certo? Então eu posso clicar aqui e no texto e alinhar aqui de novo, ó. Aqui eu vou explicar essa questão do alinhar melhor, mas esse aqui, ó, tá vendo? Que os elementos ficam alinhados na vertical. Alinhei, ele mexeu um pouquinho aqui o logotipo, tá tudo alinhado. Agora o que falta? Falta eu colocar a sombrinha aqui nesse retângulo. Então como é que eu faço essa sombrinha? Eu venho aqui com a camada selecionada, eu venho aqui nos efeitos, ó, FX de efeitos. Cliquei, é uma sombra projetada. Vou falar um pouquinho depois sobre esses todos também, mas bem rápido aqui, vamos trabalhar nisso. Se eu já cliquei a sombra projetada, já ficou ali legal, mas eu poderia mudar a opacidade, tá vendo lá, ó? Se eu trago a opacidade para 0, fica ruim. Se eu trago a opacidade para mais, fica mais sombra. Eu posso mudar a distância. Então, ó, mudei a distância da sombra. Eu posso mudar o tamanho da sombra. E vai sombrear mais. Mas eu quero manter assim mesmo. Tá? Tossi aqui. Aí, ok. Esse aqui também tá com sombra lá. Tá com uma sombrinha, ó. E o texto tá errado, ó. É do básico ao avançado, certo? Então eu clico aqui, também vou colocar uma sombrinha. Coloquei uma sombra, tá legal, tá bacana, já tá dando um efeitozinho ali. Aqui também é a mesma coisa, vem o efeito, sombra projetada, já deu uma sombrinha. Já ficou legal. E agora eu acho que só falta um elemento para finalizar. O que é? É esse fundo background aqui. Eu colocar ele com um efeito de degradê. É isso? Então o logotipo está aqui. O texto, imersão, retângulo, imersão. É esse retângulo ali. A imagem. Retângulo azul claro, a imagem de estrelas e o efeito aqui de degradê, que é esse degradê aqui com as cores do logotipo. Então vamos nessa, eu venho aqui, clico aqui, também em efeito, tá? Nessa camada, então vou colocar efeito e dessa vez é um degradê, ou um gradiente. Coloquei, ele já vai selecionar porque ele já está já estava pré-setado, mas aí o que eu venho, ó, opacidade também, eu posso mudar a opacidade, e eu venho aqui, ó, essa cor que eu quero é a cor do P, então eu venho no P, dou um ok, essa cor mesmo, e essa cor aqui que eu quero é do fundo do PS, então eu venho aqui, ó, fundo do PS, é isso, essa aqui, dou um ok, ok, e tá feito o layout. Não está feito, por quê? O que tem de errado aqui? Provavelmente essa imagem da mulher, a opacidade não é 100, tá? A opacidade da mulher é menor. Então vamos ver se é isso mesmo. Vamos clicar na camada da imagem da mulher, exatamente, 50%. Então aqui ela está na opacidade 100%. Poderia ficar assim? Poderia, tá até legalzinho. Mas o nosso layout não era assim, então a gente vai colocar em 50%. E aí o layout vai ficar igualzinho, né? Voltando aqui, só que ficou um pouco diferente, a questão do retângulo ficou um pouquinho maior na outra imagem, mas é basicamente isso, a imersão em Photoshop, do básico ao avançado, o logotipo, o alô alô, site, e está pronto. Já está pronto para poder salvar. Então a gente pode vir aqui, eu vou salvar como? O arquivo editável do Photoshop, porque se eu quiser mexer depois, eu venho em teste, aula 04, certo? Salvei, dou um ok, ok.
e eu quero salvar ele, eu vou exportar para a web. Então, eu vou exportar ele para ser postado em JPEG, qualidade aqui legal. Vamos salvar. Eu vou em documentos, canal, aula 4 e eu posso salvar aqui com o nome teste aula 04 JPEG. Salvei. Aí eu posso vir aqui na pasta, ó. Vem aqui, ó, o JPEG aqui, ó. Tá prontinho para ser postado. Já salvo. Tá bom? Ah, Marlon, você falou que ia falar do brush. Vamos falar aqui rapidinho então, senão vai ficar muito longo. Esse brush aqui, ó, eu poderia criar ele, né, esse efeito sem pegar a imagem, né, do céu de estrelas. Então eu venho aqui, crio uma camada, criei essa camada, certo? Para aplicar o brush. Aí então quando eu crio o brush, pincel, eu venho aqui em cima, ó, tem uma série de detalhes aqui, depois eu falo melhor, mas aqui já tem uns detalhes, ó, se você for ver, de uns respingos, ó, pincel de respingo. Então eu posso vir aqui, aumentar o tamanho, ó, aumentei e selecionei, ó, os respingos, certo? E aí eu posso mexer também na opacidade, ó, vai ficar mais clarinho, vai ficar mais escuro, enfim, tá bom? Então eu vou deletar essa camada aqui para não ficar feio. Então tá feito aí o nosso layout, tá bom? Certinho. Obrigado aí por você assistir mais essa aula. Te espero na próxima com novos conhecimentos. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!